transformados pela ação da Tua Palavra, pela ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com todos, mais uma vez, mais um domingo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 7, por gentileza. Você que tem aí a sua Bíblia, nós iremos meditar na última porção deste texto esta noite. Vamos assim encerrar os 40 versículos, a exposição do capítulo 7 de 1 Coríntios, e que o Senhor nos dê graça, sabedoria do alto céus, a meditar neste texto que tem sido um grande desafio, mas também temos encontrado muito ensinamento, muita exposição da palavra que assim tem confrontado os nossos corações e tem assim nos ajudado a entender sobre coisas que são cotidianas da nossa vida, casamento, aqueles que são solteiros, coisas que em todas as coisas, todos nós que estamos aqui, lidamos, os que são casados, os que são solteiros, os que são viúvos, viúvas, aqueles que já enfrentaram o divórcio. Tantos ensinamentos nós já ouvimos até aqui, e hoje nós vamos então caminhar no verso 25 até o verso 40, para encerrarmos essa leitura e também essa exposição. Todos que encontraram 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24, por gentileza diga amém. Amém. E a palavra de Deus diz assim: irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, tem sido fiel. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procure separação. Estás solteiro? Não procure casamento. Mas se te casares, não pecastes. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena, e eu gostaria de poupar-vos. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim os que têm mulher vivam como se não a tivessem. Verso 30. Os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se de nada possuem. Verso 31. E os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Verso 32. Pois eu quero que estejais livres de preocupação. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa com as coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher. E fica dividido. A mulher que não está casada e a virgem se ocupam com as coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, se ocupa com as coisas do mundo e de como agradar seu marido. Verso 35. Digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mas se alguém julgasse agindo de forma desonrosa com sua noiva, e se ela estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser. Ele não peca por isso que se casem. Verso 37 diz: entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, se resolver no coração não se casar com sua noiva, fará bem. Verso 38, de modo que quem se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor.
A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, segundo o meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Rapaz, esse texto é um texto daqueles, irmãos, nós estamos aí enfrentando uma maratona de textos. Falar, pastor, mas domingo nós vamos lá, irmãos. É a palavra de Deus que está diante de nós e cremos que o Senhor tem algo a nos ensinar esta noite. Vamos orar mais uma vez e pedir para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e traga clareza à palavra do Senhor que está diante de nós. Maravilhoso Senhor, Deus de toda a terra, Tu que nos formastes, nos criastes, aquele que fala aos nossos corações, por meio da Tua palavra, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, diante de uma porção da Tua palavra, uma vez mais. Cremos que ela é infalível, inerrante. Queremos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos corrige, nos disciplina, nos chama, ó Deus, ao arrependimento por meio da Tua palavra. Em todas as coisas te louvamos, Pai. Edifica os nossos corações, Senhor, e tem misericórdia de nós uma vez mais nesta noite aqui reunidos, e que o Teu povo, cada um de nós, sejamos assim, fortalecidos pelo Senhor e por meio da Tua palavra. Capacita, Senhor, a cada um dos meus irmãos e irmãs, pela ação do Santo Espírito, para compreendermos a Tua verdade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que acompanhou a leitura deste texto, você vai falar assim, o apóstolo Paulo então é contra o casamento, né? Então, pelo visto aqui, Paulo é contra o casamento. Nós já vimos isso desde o início da exposição deste capítulo, mas se nós não voltarmos as atenções novamente, nós vamos acabar entendendo este texto de uma forma errada. Por isso, esta noite nós vamos meditar e ver que Paulo aqui, pela Santa Palavra, está nos chamando a viver conforme o chamado de Deus. Ele está estabelecendo isso e trazendo isso a esses irmãos. Por isso, o que nós podemos esta noite meditar e perceber, que diante das circunstâncias, Paulo trata sobre vários assuntos, acerca dos viúvos, dos solteiros, daqueles que estão noivos, para que assim, em meio às dificuldades, nós vamos olhar o texto, mas ele está chamando para que cada um possa viver conforme o chamado de Deus, a situação a qual nós somos alcançados pelo Evangelho, em todas as coisas possamos viver para a glória do Senhor. Por isso, então, quero começar já indo direto ao texto e que possamos compreender que Paulo traz uma palavra aos viúvos, viúvas, que ele já havia tocado nesse assunto ali atrás, no verso 8 e no verso 9, e ele é importante relembrar neste capítulo que ele está respondendo algumas perguntas. Ele não está fazendo um tratado teológico sobre o casamento, ele está simplesmente respondendo algumas perguntas. Ele não está fazendo também aqui um tratado teológico sobre o celibato, mas ele está respondendo algumas dúvidas que esses irmãos assim tinham aqui nesta igreja, como já ouvimos. Eles haviam perguntado a Paulo como o cristão deve se casar ou permanecer solteiro, e Paulo responde esta pergunta, como nós já vimos lá no início do capítulo, e agora ele trata já mais específico, voltando às virgens, às viúvas. Portanto, é muito importante prestarmos atenção nisso, porque se nós não olharmos do contexto que Paulo está falando, nós podemos interpretar este texto mal, como já olhamos e já meditamos no início deste capítulo. Para ajudarmos a compreensão deste texto, lembra-se também da situação de Jeremias, o capítulo 16, o verso 1 ao 4. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jeremias, que aí você vai começar assim, a sua mente vai ser assim, pela graça de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, e você vai compreender o que Paulo está dizendo aqui. Jeremias 16, por gentileza, versículo 1 ao verso 4, nós vemos aqui como Jeremias pode assim também nos ajudar a compreender o que Paulo está dizendo
esta noite. Jeremias 16, verso 1 ao verso 4, veio a mim a palavra do Senhor, não tomes mulher para ti, nem tenhas filhos e filhas neste lugar, pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que derem à luz e dos pais que o gerarem nesta terra, morrerão de doenças fatais, ninguém lamentará por eles, nem serão sepultados, mas serão como esterco sobre o solo, e serão mortos pela espada, pela fome, e os seus cadáveres servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Pastor, mas esse texto é forte, mas o contexto, nós vamos olhar mais à frente, como isso nos ajuda a compreender, porque Paulo está aqui dizendo aos que são solteiros e viúvas, solteiras também, que eles não poderiam se casar, então que ele achava que era melhor que eles permanecessem como estivessem. Ele termina o texto no verso 40 dizendo assim, e penso que também tem o Espírito de Deus, e contudo dou o meu parecer, lá no verso 40, será mais feliz se permanecer como está. Ou seja, Paulo parece que está defendendo o celibato de uma forma tão ferrenha, de uma forma tão dura nestes versos, mas nós vamos compreender que havia algumas condições porque Paulo estava defendendo. E em primeiro lugar nós vamos ver o que Paulo ensina, então aí do verso 25 ao verso 38 para nós. Observe-se que durante que o apóstolo assim escreve, ele dá o seu parecer, ele traz a sua predileção pelo celibato em relação ao casamento, isso nós já vimos no verso 1, e ele aponta razões, conforme nós vamos ver aí a partir do verso 26, considero por causa da angustiosa situação presente. Eu não sei como está a sua versão, a minha versão aqui, a século 21, diz assim, considero-se pois que é bom por causa da dificuldade do momento presente. Paulo ainda argumenta, o que é realmente o que eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor, está lá no verso 32. Então, para entendermos o porquê que Paulo está defendendo, parece assim, o celibato, defendendo de uma forma tão ferrenha, como eu já falei aos irmãos, precisamos compreender o contexto. E por que Paulo então adota essa posição? Embora ele tenha combatido a ideia daqueles que achavam que o celibato era moralmente superior ao casamento, ele traz aqui uma ideia clara para que nós possamos meditar e ver por que ele faz estas considerações. Temos que entender isso, caso contrário nós vamos chegar a conclusões equivocadas. Então vamos ao texto, temos que entender porque Paulo está mostrando a causa e fatores circunstanciais que acontecia naqueles dias, e por isso, mais uma vez, ele volta a reafirmar porque ele está apontando o celibato como uma opção. Em primeiro lugar, a angustiosa situação do presente, se encontra aí no verso de número 26, como já falamos aos irmãos. Isto, porém, Paulo está dizendo para nós, e mostrando, ele levanta 3 fatores circunstanciais sérios, que estão aqui para descrever que a questão de casar, é bom que permaneçam solteiros, e ele descreve coisas aqui, por conta de que ele aponta essa questão de permanecer solteiro. Então ele coloca que situações angustiosas são do presente, que estava acontecendo aqui. Paulo está se referindo a um tempo tenebroso, como já falamos, um tempo de perseguição. A igreja começava a enfrentar, estava prestes a enfrentar várias perseguições, e como diz lá no 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de nos desesperarmos até da própria vida. O que estava começando a raiar no horizonte aqui, surgindo no horizonte, as nuvens estavam começando a ficar obscuras, trevosas,
e por isso Paulo então traz no verso 26, deste aparente momento que eles estão prestes a enfrentar perseguições. Nós olhamos também, alguns comentaristas vão dizer que Corinto, a cidade de Corinto, neste contexto aqui de Paulo também, ela estava passando um momento de fome, um momento também de escassez, e isto é comprovado assim em alguns dados da história, alguns comentaristas dizem isso, e por isso Paulo volta a reafirmar a sua posição. Paulo está dizendo que quem é casado, numa hora de tribulação, de guerra, de perseguição, de fuga, sofre terrivelmente. Você já imaginou, conforme o contexto de Jeremias 16, o pai fugindo, deixando o seu filho para trás, deixando a sua esposa, deixando a sua mulher que poderia estar grávida, deixando os seus filhos, num contexto de tribulação. Para os casados seria mais difícil. Por isso nós voltamos a dizer, irmãos, que casamento, Paulo não está aqui destruindo a visão do casamento, achando que o casamento é um peso, igual o mundo fala. Paulo está apontando sim que há responsabilidades. Paulo está dando conselhos, olha, por conta do momento seria viável que permanecessem solteiros, mas aqueles que casam, na hora da guerra, na hora da tribulação, não tem essa, né? Eu não sei se já viram aquela situação, estão dormindo em casa, vou contar aqui numa prática para os irmãos, acontece um barulho lá fora, aí o marido não, eu não vou lá, não, irmãos, o marido, aquele que protege o lar, deve cuidar da casa, né? O que Paulo está dizendo também, nós podemos tirar como aplicação, que o casado tem responsabilidades, não que o casamento será um fardo, mas para aqueles que estão solteiros, por conta do momento, da situação, vai ser mais fácil escapar da perseguição, mas aqueles que estão casados, pense bem, terão que honrar as suas esposas, seus filhos, e sim, num contexto de perseguição, não é deixar a mulher para trás, mas sim, o apóstolo Paulo vai dizer também isso em Efésios, né? Como o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo se entregou à igreja, né? Lembrando disso. Então não tem essa do marido, está acontecendo uma guerra, está vindo uma tribulação, eu estou vazando, estou indo embora, estou correndo, vou deixar os filhos para trás. Paulo está dizendo, ele está colocando na questão de um momento de tribulação. Então há conselhos aqui para os solteiros que terão facilidades para se dedicar ao Senhor, mas há também um chamado à responsabilidade aos que são casados, para que eles cuidem de suas famílias, para que eles honrem com compromisso diante de Deus, diante das testemunhas, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Eu sei que Paulo está colocando aqui os parâmetros, o cenário que está acontecendo, e o que Paulo diz então, que o contexto imediato, aqui acerca da perseguição, da destruição também de Jerusalém, da perseguição dos judeus aos cristãos, a loucura crescente do imperador Nero estava vindo à tona ao perseguir aos cristãos, e em vista de um tempo tenebroso, de opressão, de perseguição, é que Paulo acha melhor que os homens permaneçam como estivessem, quando os mares se encapelam, não é hora assim de mudar o navio. Então é mais ou menos isso que Paulo está querendo. Olha, quando as tribulações, quando as coisas estão acontecendo, não é hora de pular do navio, permaneça como você está e glorifique ao Senhor, Não é, o casamento teve um momento de atrito, de conflito, como pregamos no último domingo, que os coríntios aqui estavam nesta ideia, porque queriam se separar por qualquer motivo. Paulo diz negativo, permaneçam como estão e glorifiquem ao Senhor. Por isso então é nesse contexto que Paulo traz esta palavra à igreja. Perceba que o verso 26, Paulo diz, aquele que era um tempo de tribulação, de dificuldade, Paulo diz, considero pois que é bom por causa da dificuldade do momento em que a pessoa permaneça na atual condição como ela está. No verso 32, Paulo diz que era um tempo de preocupação. Olha aí o verso 32, por gentileza, pois quero que estejais livre de preocupações. Então, este é um dos motivos, por conta da perseguição. Aquele tempo também era um tempo de mudanças, e Paulo aconselha, num tempo de guerra, de perseguições,
onde as coisas estavam tendo um cerco, fuga, não se pode estar preso a nada. Paulo está dizendo que a crise estava prestes a começar e os crentes não podiam se apegar a nada neste tempo do mundo. Está aí no verso 29 ao verso 31, Paulo diz sobre a brevidade, as coisas que aqui são passageiras. Era um tempo difícil que estava chegando, então Paulo recomenda que se você não está casado, não se casem. Agora, se você não se aguenta, se casem, como nós vimos já lá no início do capítulo. Mas Paulo diz: eu quero poupar vocês deste problema e dessas preocupações e da angústia por conta das perseguições. Mas do verso 29 ao verso 31, Paulo está mostrando que eles pudessem assim viver na expectativa também da volta iminente de Cristo. Então por isso também Paulo dá estes conselhos. E aí Paulo segue do verso 30 ao verso 31, a aparência deste mundo passa, e Paulo diz, trazendo esta palavra, fala de uma forma externa que o mundo está mudando sempre, está passando, e as coisas estão passando, e este mundo é passageiro, e Cristo está voltando. Então Paulo chama mais uma vez esta atenção. O coração do casado está fragmentado, o cônjuge tem que cuidar das coisas do mundo, e aqui alguém vai falar assim, então o casamento é a coisa do mundo, não no sistema mundano do mal, mas aqui a tradução das coisas que foram criadas. Deus criou o casamento, Deus instituiu a família, e Paulo então está dizendo como das coisas criadas, e por isso, como se dele, Paulo então traz esta expressão para dizendo que aqueles que são casados vão cuidar sim das coisas deste mundo. Está aí no verso 33, e irá agradar a sua mulher. Mais uma vez ele traz a mulher, o marido irá agradar a sua mulher, e a mulher irá agradar, no verso 34, o seu marido, cuidar dos seus filhos, a responsabilidade do casamento. E ele prossegue então dizendo, e Paulo traz aqui algumas recomendações. Permaneça então como você está. Se você está solteiro, permaneça solteiro. Se você está casado, não saia do seu casamento. O interessante que Paulo traz para nós, parece muito comigo e com você, né? Quando as coisas mudam perto de nós, a gente já quer mudar. Aconteceu os problemas, aconteceu certas situações, a gente já quer dar um jeitinho de escapar, de correr, de fugir. E Paulo está dizendo aqui, olha, está vindo tribulações da vida, mas permaneçam como estão e vivam assim para a glória de Deus. A segunda recomendação, ele diz aí no verso 27, não procure casamento. A terceira recomendação, esteja prevenindo para o fato de que, se casar, vai sim sofrer as tribulações, e lembre-se que será mais pesaroso. E a quarta recomendação, você vai ter preocupações adicionais se você casar. Paulo está dando conselhos no contexto de tribulação, mas tem ensinamentos práticos. O casado não é alguém que vive no mundo da lua, tem responsabilidades, tem hora para chegar em casa, tem conta para pagar, né? Agora a gente vê uns certos casamentos, é mesmo, tem que pagar água, tem que pagar luz, né? Parece, acabou a vida de solteiro, não tem mais essa. Paulo está dizendo aqui, olha, tem responsabilidades. Embora Paulo está tratando sobre a questão da preferência, do celibato, mas ele chama a responsabilidade dos casados. Há responsabilidades. Você que casou, o coração do casado, como ele diz, é fragmentado. O cônjuge tem que cuidar das coisas do mundo, e como agradar a esposa, e a esposa como agradar o marido, e ele não vai ter tempo integral para cuidar, sim, no sentido que ele traz aqui da obra do Senhor em tempos de perseguição e em tempos de fuga. Mas embora sim a família, a sua casa, o seu lar são obras do Senhor, e ele diz, ele aponta neste contexto. E caminhando, se nós não entendemos o contexto, vamos pensar que Paulo é o maior defensor acerca do celibato, que ele é um grande crítico do casamento, mas isto é uma mentira. Não é esse o ensino de Paulo. Chamo a sua atenção para isso, porque quando estudamos outros contextos, Paulo fala sobre o casamento, sobre a família, e ele conduz pelos caminhos mais encantadores acerca desta sacrossanta relação. Assim, nós devemos notar que em nenhum momento Paulo está combatendo ou denegrindo o casamento nessa passagem.
O que Paulo está aqui é trazendo que por conta do momento, por conta das coisas que estão acontecendo, vocês possam assim permanecer como estão. Então nós vemos isso aí do verso 25 até o verso de número 38. Então, por último, agora no verso de número 39 ao verso de número 40, em segundo lugar, Paulo ensina sobre as viúvas. E finalmente Paulo traz uma palavra às viúvas. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Contudo, se ele falecer, ela ficará livre para se casar, mas somente no Senhor. Uma verdade importante nós devemos destacar aqui sobre o casamento. Casamento é para esta vida, para toda esta vida, e serão fiéis uns aos outros, até que a morte, você ouviu isso, né? Até que a morte os separe. Não é até que a primeira briga, o primeiro desentendimento, ou a mulher não sabe fazer aquela comida que eu gosto de comer, eu não torço para o mesmo time que eu já vou largar dessa mulher. Não, Paulo está dizendo, olha aqui, até que a morte vos separe. Esse é o ideal. A gente sabe que por conta da dureza do coração, do abandono e por conta do adultério, conforme já ouvimos no último domingo, por conta disso, há sim a possibilidade do divórcio, mas o casamento é para a vida toda. O casamento deve durar enquanto dura a vida dos cônjuges. Enquanto viver o marido, enquanto viver a esposa, o casamento deve durar. Aí você deve olhar para o seu marido ou para a sua esposa e vai perguntando, até quando, Senhor? Até quando Deus quiser, meu irmão, e glorifique a Deus por isso, porque você disse sim. Paulo nem cogita aqui o divórcio nesses últimos versos. Casamento não é um contrato de experiência, ele é para durar a vida toda. Por isso nós vimos isso na última semana, Paulo apontando, porque a ideia dos coríntios era que eles podiam se separar por qualquer coisa, e esta é a visão do mundo. Outra verdade destacada é que o casamento é só para esta vida e não para a eternidade. Aqui eu sei que pode ter alguém que vai falar, mas é que a Bíblia aponta um caminho, e nós vamos ver um texto aqui, mas às vezes a gente ouve certas declarações de amor, te amarei até a eternidade. A Bíblia diz que até a morte nos separar. Então nós precisamos se atentar ao que a Bíblia diz. A teologia dos mormons, ou o que os mormons entendem sobre o casamento, que entende que o casamento é eterno, está em total... eles entendem isso, mas isso está em total desacordo, pelo menos é o que eu penso, e está em total desacordo com a palavra de Deus, porque ao olharmos o texto, tem gente que acredita que vai continuar casado no céu, e isso pode ser tanto quanto equivocado. Você não vai ser marido da sua esposa, e nem a esposa será a sua esposa no céu. O casamento acaba com a morte, certa feita, e isso eu quero olhar com os irmãos o texto. Abra comigo em Mateus 22, verso 29 e 30. Certa feita, eles queriam pegar Jesus com essas perguntas. E os críticos queriam pegar Jesus e falaram acerca de uma mulher que se casou com 7 irmãos, e depois de todos morrerem, ela também morreu, e perguntaram para Jesus, quem vai ser o marido dela no céu? E uma vez que todos os 7 depois assim desposaram-se, Jesus respondeu, então errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29 e 30, vamos ler o que diz aí essa passagem, só para os irmãos compreenderem acerca desta verdade também. Verso 29 e verso 30 diz assim, Jesus, porém, lhes respondeu, este é vosso erro, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus, pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos no céu. Então o casamento dura até quando, irmãos? Até quando esta vida chegar ao fim. São palavras de Jesus, não são minhas palavras. Então essa historinha de que eu vou te amar até a eternidade pode ser uma furada, né? Achando que eu vou viver na eternidade, não. A Bíblia aponta este caminho, portanto o casamento é para a vida toda, mas não para a eternidade. É importante dizer que o casamento de um homem e uma mulher o casamento de uma mulher se torna uma só carne, mas não se torna um só espírito. Somos um só espírito com o Senhor.
conforme Paulo vai dizer isso em 6,17, se fôssemos um só espírito com o nosso cônjuge, então a morte não poderia dissolver os laços conjugais. Paulo então dá 3 conselhos para viúvas neste contexto. Primeiro conselho, que fiquem como vocês estão. Segundo conselho, se vocês não se aguentam, se casem e não fiquem pulando de um galho para o outro, mas se casem. E o terceiro conselho, casem-se somente no Senhor. O que Paulo está dizendo nesta expressão no Senhor, o que ele está apontando é o princípio bíblico, buscar relacionamentos em Cristo para a glória de Deus, e sabendo de que o casamento crente com crente já tem dificuldades, terá maior dificuldades ainda aquele que se casar ou ter relacionamentos e constituir uma família com aquele que não está em Jesus. A Bíblia aponta claramente este caminho, e ele deixa claro isso aqui, Paulo, no verso 39, às viúvas, também aos solteiros, que se casem no Senhor, porque não casando-se no Senhor, ficam-se cientes das consequências que terão. Então Paulo assim encerra o verso 39 e o verso 40, dizendo que este é o meu parecer. E Paulo dá aqui o seu parecer porque Cristo não havia tratado sobre essas questões, como nós já ouvimos nos últimos domingos. E alguns críticos, alguns teólogos liberais vão dizer que esta parte, este texto não é inspirado, mas nós cremos, porque Cristo não tratou de certas coisas. Paulo, na autoridade de Cristo, na sua autoridade apostólica, trata sim agora sobre essas questões. Portanto, então, quero encerrar com algumas aplicações que fecham todo o capítulo 7 esta noite para a nossa meditação, e assim vamos orar. Em primeiro lugar, leve o dom do celibato a sério. Se você não quer se casar, você sente que você tem esse dom, conforme nós já vimos aqui, Deus concedeu esse dom a você, leve isso a sério. Não venha com a lorota, com a conversa fiada, de que, não, eu vou ficar solteiro, mas vai ficar de um galho para o outro, vai ficar namorando um, namorando outro, namorando outra. Não, isso não é de Deus. Ou você de fato recebeu esse dom de Deus para ser solteiro, para viver assim no celibato. Se você vem com meia verdade, ou venha tentando enganar uns aos outros, e fica ficando com um e com o outro, isso vai dar mal, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Podemos esconder uns aos outros, mas de Deus ninguém se esconde. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, por isso, você que é solteiro, viúva ou viúva, solteiro, solteira, que está aqui esta noite, se Deus tem te chamado, se você sente que tem esse dom para viver a solteirice para a glória de Deus, viva isso para a glória de Deus. Não tente enganar o pastor, os membros da igreja, porque com Deus ninguém se zomba. Não venha ficar de um galho para o outro, ficando com um ou com outro, curtindo a vida igual o mundo diz. Eu vou curtir a vida, Eu já ouvi muito isso dos jovens. Vai casar não, eu vou curtir primeiro a vida, vou ficar com as 10, com as 15, com os 20. Isto não é de Deus, isto não é um princípio das Escrituras. Segunda aplicação, se você anseia pelo casamento, é porque você não tem o dom do celibato, e você deve orar por isso, pedir graça do Senhor para que lhe conduza, você irmã, você irmão, a um casamento que glorifique a Deus. Se você não tem o dom do celibato, case-se. O casamento é uma bênção, é digno de honra entre todos. É melhor em serem 2 do que 1. O próprio Criador disse: não é bom que o homem esteja só, em Gênesis. E Paulo diz que é melhor casar-se do que viver abrasado ou ardendo em paixões e se consumindo. Precisamos orar por isso e clamar para que Deus dê graça àqueles que são solteiros. Se você está prestes a se casar ou está se caminhando para o casamento, certifique-se e ore ao Senhor para que o seu futuro marido ou esposa esteja no Senhor, seja uma pessoa de fato convertida, que esteja em Cristo, porque este é o princípio bíblico, e está aqui no verso 39, e assim vemos também no decorrer das Escrituras. Paulo então chama também a atenção para isso. E continuando a aplicação, se você está casado com uma pessoa incrédula, aquele que
foi alcançado pelo Evangelho, já casado, faça todos os esforços necessários para manter o seu casamento, em orando, influenciando os filhos, influenciando o cônjuge que não conhecem a Cristo. Caso contrário, este que não é Cristo quer abandonar, deixa ir, Paulo já disse isso, você não terá julgo, você não sofrerá condenação, você estará livre para se casar novamente, contanto que seja assim no Senhor. Mais uma aplicação: se você quer que o seu casamento seja feliz, nunca deixe de dar ao seu cônjuge aquilo, conforme nós vimos aí no verso 3 a 6, acerca da relação sexual num casamento. Nós já vimos Paulo dizendo que a ausência disso, não ter conversa sobre isso, não ter esta prática no casamento pode ser um perigo para a destruição do seu casamento. Por isso Deus criou o sexo para que seja feito num ambiente seguro, e este ambiente, já falamos aos irmãos, se chama o casamento. E ainda mais umas aplicações, e isto agora envolve toda a igreja. Irmãos, não ache que é tarefa só minha e do pastor Luiz preparar pessoas aqui para o casamento. Todos os membros são chamados a orar por aqueles que irão se casar. A pergunta é: nós, como igreja do Senhor, temos preparado pessoas para o casamento em nossa igreja? E Paulo tratou sobre essa questão, sobre casar ou não casar. E aqueles que não se aguentam, aqueles que estão ardendo em paixão, aqueles que não têm o controle, aqueles que sentem que não receberam o dom do celibato, aqueles que desejam se casar, a igreja precisa se atentar para isso. Os pais precisam se atentar para isso, os pais cristãos. Por quê? Porque a igreja é um reflexo das famílias. Nós não podemos dar aos jovens, os jovens desta igreja, casamento de qualquer forma. Nós precisamos, como igreja, orar, interceder, clamar, levar, apontar o caminho correto, porque isso vai refletir sim na vida da igreja. Teremos uma igreja forte, uma igreja que caminha na doutrina, uma igreja que ama uns aos outros, quando estes assim terem casamentos para a glória de Deus. A pergunta para mim, como pastor, para o pastor Luiz, para os líderes desta igreja, para os membros, nós temos orado por aqueles que desejam se casar, temos apontado o caminho, pelo menos orado. Pastor, mas é que não dá abertura, não consigo falar. Nós somos chamados a orar: Senhor, toma em tuas mãos os que vão se casar, que eles tomem decisões concretas, corretas, para a glória de Deus. Irmãos, o ministério da intercessão, de interceder uns pelos outros, irmãos, porque muitas vezes a gente quer dar pitaco, quer sair falando na vida do outro. Faça uma coisa, irmão: ora a Deus, aquele que tem todo o poder para mover, para trabalhar os corações, para trazer edificação. Ore para aqueles que vão se casar, ore para os jovens, ore pelos jovens, ore pelos solteiros, solteiras. Este é um dever da igreja, preparar pessoas para o casamento, para que casem-se para a glória de Deus. E da igreja e dos pais também que estão aqui. Os pais devem orar, os pais devem se atentar, Nós já ouvimos: o filho vai nascer, vai crescer e vai procurar o seu rumo. Agora os pais têm esta responsabilidade também de orar pelos seus filhos quanto a isso. A segunda pergunta é: temos lidado em nossa igreja com o divórcio de uma forma bíblica? Nós já ouvimos que existem igrejas que tratam o divórcio como algo simples e normal, e isso não é a visão bíblica. Nós vimos também que existem igrejas que aqueles que já enfrentaram esta prática por conta de abandono, de adultério, que acabam tratando mal, menosprezando, colocando em posições inferiores, parece que até é inferior espiritualmente. Não é este o conselho bíblico. Mas a pergunta é: quando nós falamos de divórcio em nossa igreja, você, membro desta igreja, você tem um entendimento bíblico, ou você tem um entendimento igual ao mundo? Isso tanto faz, vamos divorciar mesmo, acabou e pronto, final. Ou você tem um entendimento de que não, essa prática o Senhor não agrada ao Senhor. Deus concedeu sim o divórcio por conta da dureza do coração do homem, seja pelo abandono ou por conta do adultério. Em todas as coisas, o convite de Paulo aqui também, no capítulo 7, é olharmos essa questão de uma maneira bíblica.
Não venho essa, mas eu acho, eu penso. Vamos ver o que a Bíblia diz? Pronto, né? Mas eu acho, eu penso. Peraí, isso diante de Deus e diante da palavra do Senhor não tem valer. O que eu acho, o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Vamos olhar com temor, com graça, com misericórdia. Porque nós, infelizmente, sabemos também, irmãos, que existem igrejas, porque a gente sabe que tem irmãos que passaram por esta questão do divórcio, que sofreram, que até hoje carregam dores em seu coração, já choraram muito. A igreja precisa amar, cuidar, como eu já disse aos irmãos, daqueles que foram abandonados, daqueles que sofreram traições, práticas de adultério, aqueles que foram até mesmo mulheres espancadas por maridos, tantas coisas. A igreja precisa também ter um braço acolhedor. Nós não estamos dizendo aqui esta noite que, então a igreja é favorável ao divórcio. Não, irmãos. Nós precisamos olhar à luz das Sagradas Escrituras, porque quando falamos de divórcio, por um lado há uma libertinagem muito grande, e isto parece se tornar uma prática comum dentro da igreja, e nós abominamos isso, mas por outro lado também existe aqueles que já passaram por isso, sofreram isso, e nós precisamos amar e ajudar e aconselhar, e juntos continuarmos a nossa caminhada. Está acabando as nossas aplicações. Como em nossa igreja temos lidado com os irmãos solteiros? Eu sei que nós fazemos muitas brincadeiras, né? Não vai casar, que não sei o quê. São brincadeiras às vezes para descontrair, não é verdade? Mas como nós temos lidado? Se nós temos que orar para que aqueles que desejam casar, a pergunta é: como nós temos lidado com os solteiros? Os solteiros que não se aguentam, aqueles que buscam casamento e às vezes não conseguem, estão ardendo em paixões. Nós devemos orar para que Deus dê força na luta contra o pecado, nesta questão sexual. Nós precisamos orar para isso, orar para que os solteiros não caiam em ciladas, orar para que os solteiros tenham um relacionamento, aqueles que buscam de uma maneira que glorifique a Deus, ou por aqueles também que estão enfrentando o celibato, possam viver de uma maneira que glorifique a Deus. Irmãos, aqui eu quero dizer novamente, não é só obrigação do pastor. O pastor que tem que orar pelos solteiros, o pastor que tem que orar pelos divorciados, o pastor que tem que orar pelos que desejam se casar. Não venham com essa, irmãos. Não é só responsabilidade minha, é responsabilidade de todos. Aqueles que são membros desta igreja devem orar, devem clamar ao Senhor pelos solteiros. Lógico que o pastor será cobrado a mais, mas eu estaria negando a palavra de Deus em dizer que esta seria uma responsabilidade só minha. Não, não é minha somente, não é do pastor Luiz somente, é de todos nós. É como dar as mãos aqui e vamos orar pelos que estão solteiros, para aqueles que desejam se casar, ou aqueles que querem viver a solteirice. É um chamado de toda a igreja. Como nós temos auxiliado aqueles que estão em casamento misto, ou seja, foram alcançados pelo Evangelho, já casados, aqueles que têm um marido que não é cristão, a esposa que tem um marido que não é crente, ou um marido que tem a esposa que não é crente, como nós temos lidado? Temos orado pela conversão, temos auxiliado, ou temos tratado com desprezo, ou temos tratado, não, esse irmão aí, não. Como nós temos lidado? Aqueles que estão diante de um casamento misto, às vezes clamando, e nós já vimos aqui no contexto da igreja, irmãos, pedindo oração pela conversão da esposa, pedindo oração pela conversão do marido. A igreja deve estar orando, juntamente com esses irmãos, clamando a Deus e suplicando a misericórdia de Deus. E a penúltima aplicação é: desfrutamos de contentamento na vocação atual. Se você é casado, você é solteiro, você está contente? Se você é casado e está se relacionando com o seu cônjuge de maneira contente e abnegada, temos contentamento neste chamado, nesta vocação que fomos chamados, vivendo conforme o chamado que Deus assim nos chamou? Temos contentamento? Ou você vive uma vida reclamando do seu marido, você vive uma vida reclamando da sua esposa, ou você vive uma vida reclamando da solteirice? Deus parece que, irmãos, o solteiro sofre muito, porque eu já fui o solteiro também, né? Aquele que deseja se casar e não encontra a esposa, ou a mulher que não encontra o marido, aí vem com Deus se esqueceu de mim, pastor, parece que não tem ninguém preparado. Vamos continuar orando, tudo é possível que crer, né? Então vamos continuar orando, mas a questão é estarmos contentes no Senhor, na atual situação que estamos, no chamado que estamos. Se é
casados, vivemos para a glória de Deus. Se é solteiro, desejando casar, vivemos para a glória de Deus. Se é solteiro, entendendo que vai viver como celibato, vai viver a solteirice, que seja para a glória de Deus e que tenha contentamento no Senhor, longe toda murmuração, toda reclamação. E por último, será que nossa igreja tem assim aprendido a não perguntar como Deus irá me tirar dessa situação, mas sobretudo como Deus irá me usar quando eu estou diante dessas situações? Nós temos muitas vezes orado e pedido como Deus irá nos tirar de certas situações, mas a pergunta correta é: como Deus irá me usar? Como eu vou glorificar a Deus? Seja solteiro, casado, seja viúvo, viúva, seja aquele que casou por uma questão, está com um marido que não é crente, a esposa que não é crente, como Deus pode me usar e como eu posso glorificar ao Senhor? Que o Senhor edifique os nossos corações. Temos muito desafio. Eu sei que o texto aqui é bem grande, é bem complexo algumas coisas, mas que possamos fechar este capítulo 7, entendendo que devemos viver conforme o Senhor assim nos chamou e vivermos assim para a sua glória. Nós temos uma responsabilidade uns com os outros, devemos orar uns pelos outros, devemos buscar do Senhor força em meio às tribulações. Você que é pai e mãe que está aqui, ore pelos futuros relacionamentos que os seus filhos vão ter, pelos casamentos deles. Aqueles que estão casados, não vejam o casamento como um peso, mas sim como um lugar para glorificar a Deus e viver a vida comum do lar e em todas as coisas não viver influenciado por esta cultura. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, porque tanto que essa questão sexual tem sido banalizada, essa questão do divórcio tem sido banalizada nas igrejas, essa questão do casamento, às vezes, daqueles que estão casados com incrédulos, às vezes tem sido banalizada, tantos ensinamentos que Paulo está chamando esta igreja, para não se esquecer do princípio do Evangelho, não se esquecer daquilo que o Senhor assim os recomenda. Vamos orar e vamos clamar a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, sobretudo cada um de nós que aqui estamos. Querido Deus e Pai, esta noite nós suplicamos a Tua misericórdia, Senhor. Suplicamos a Tua misericórdia sobre nossa igreja, sobre aqueles que são membros aqui, aqueles que estão congregando, aqueles que estão se achegando. Tem misericórdia de nós, daqueles que também estão nos visitando aqui esta noite, povo Teu, igreja do Senhor, ó Pai, espalhada pela terra. Senhor, nós fechamos aqui a exposição do capítulo 7, um capítulo tão, ó Pai, desafiador para todos nós, da Tua palavra, tantos ensinamentos, tantos conselhos, tantas, ó Pai, chamadas ao arrependimento, a observar a Tua lei, a observar a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, que esta palavra, ó Deus, que ouvimos de toda a exposição do capítulo 7, possa produzir bons frutos em nossos corações e que possamos em todas as coisas glorificar ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, ó Pai, de todos nós. Nós somos falhos, fracos, pecadores e carecemos da Tua misericórdia. Oramos por aqueles que são solteiros, aqueles, ó Deus, que buscam casamento. Que o Senhor, ó Pai, os conduza de uma forma, ó Deus, ó Pai, na sabedoria do Senhor, nos conselhos do Senhor, por meio da Tua palavra, para que casem-se, ó Deus, para a glória do Senhor e glorifiquem ao Teu santo nome. Que a nossa igreja, ó Deus, possa orar por isso, ó Deus, orar por aqueles que estão rumo ao casamento, rumo ao altar, rumo, ó Deus, a constituir uma família, ó Deus, que em todas as coisas eles tenham sabedoria, maturidade do alto céu, discernimento do Senhor, para que, ó Deus, possam saber, ó Pai, da seriedade, saber das responsabilidades, e que no Senhor, ó Pai, eles glorifiquem o Teu santo nome. Nós oramos também, ó Deus, por aqueles que, ó Deus,
porventura, ó Pai, entendem que tem o dom do celibato, ou sejam, ó Deus, aqueles que entendem que não vão se casar, que preferem viver sozinhos, ó Pai, que eles se guardem, ó Deus, que eles não vivam, ó Deus, uma vida de prostituição, que eles não vivam uma vida, ó Deus, buscando, ó Pai, satisfazer os seus desejos da carne, mas que eles vivam no Senhor e para o Senhor. Nós oramos por esses, ó Pai, por esses também que estão solteiros, a procura, ó Deus, seja de uma esposa, de um esposo, ó Deus, que o Senhor os conduza e os fortaleça em suas lutas. Oramos também, ó Deus, pelas viúvas, viúvos, aqueles, ó Deus, que já perderam, ó Pai, os seus cônjuges, que o Senhor possa dar graça, força em meio às suas lutas, e se desejam se casar, que possam se casar no Senhor, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que a luta já é grande, ó Deus, daqueles que estão em Cristo, a luta também ainda maior será, ó Pai, se constituírem uma família com aqueles que não estão no Senhor. Deus terá grandes dificuldades, que o Senhor possa conduzi-los em todas as coisas. Oramos também, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que são casados aqui na igreja, que eles possam, ó Pai, lembrar acerca, como Paulo ensina, da prática da relação sexual no casamento, como isso é importante, ó Deus, como a Tua palavra, Paulo trata sobre isso, porque, ó Deus, se os casais não conversarem sobre isso, se os casais, ó Deus, não se atentarem para isso, ó Deus, isso pode ser uma porta de entrada para Satanás e para a destruição de sua casa, de sua família. Tem misericórdia, ó Deus, fortaleça os casais também, dê graça, sabedoria, maturidade neste sentido, e também, ó Deus, que os casais da nossa igreja, ó Pai, possam em todas as coisas desfrutar, ó Deus, desta santa união para o Teu louvor e para a Tua glória. Tira, ó Deus, toda ideia errada, ó Deus, pensamento errado desta cultura, deste mundo, que acha que pode se divorciar por qualquer coisa, por qualquer motivo. Isto não glorifica o Senhor, e se tem casais em nossa igreja que pensam assim, que estão no Senhor, que o Senhor os traga ao arrependimento, ó Deus, e os leve, ó Deus, a pensar de uma forma bíblica correta e que glorifica o Teu santo nome. Nós oramos, Deus, oramos, ó Pai querido, e suplicamos ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, do Teu povo, da Tua igreja, em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações. Fortalece a cada um dos meus irmãos e irmãs, como eles foram chamados, para que em tudo o Seu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Deus, tem misericórdia de nós, fortaleça-nos por graça e por misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Em breve nós já vamos começar o capítulo 8, e se prepare